teve momentos aqui de ter bastante gente online e ainda continua, graças a Deus, e os cortes, com certeza, muito mais vão estar vendo. Cortes muito interessantes que surgirão nesse podcast hoje. Mas veja só, Samuel, a gente vimos que você tem um perfil técnico. O Elmo também tem um perfil técnico, mas político também. Um eventual governo, Samuel e Elmo Paixão. O perfil dos secretariados aqui, serão pessoas mais técnicas, mais políticas, mescladas? O que é que vocês pensam de um eventual governo? Porque Socorro, uma cidade do tamanho de Socorro, tem que ter líderes que pensem grande, que sejam pessoas com mentalidade de futuro, mentalidade futurista. Porque se formos com mentalidade de atraso, apenas do pãozinho na mesa, apenas com todo o respeito do mundo, quem tem fome, tem pressa, necessita, mas você não vai ficar a vida inteira dando peixe. Há momentos que precisa ensinar a pescar, para que a pessoa se sinta autossuficiente. Então, qual é o perfil do secretariado? Até porque vimos também que passou algumas pessoas aqui, que o secretariado dessas pessoas que não moram na cidade, pessoas que não conhecem a realidade do município, pessoas que não sabem o que é Socorro. Socorro não é uma cidade dormitória. Socorro é uma potência. Eu moro em Socorro, minhas filhas moram comigo aqui, minha esposa, moramos aqui. Então é importante que alguém, quem venha ganhar a eleição, seja Samuel Carvalho, seja outro, o povo é quem vai decidir, o povo é soberano, como diz a Constituição, que seja alguém que pense em Socorro. E que o seu secretariado, com todo o respeito do mundo, pense em Socorro. Eu vi em Aracaju, em 2016, Dr. João, que foi um grande líder político em Sergipe, eu respeito muito, já adoro no Senhor, mas ele ganhou a eleição para prefeito e levou pessoas com 75, 80 anos, com todo o respeito do mundo ao senhor, a senhora, já contribuiu muito, é muito importante, mas não é mais para agora. Então, o prefeito ele não governa sozinho, ele governa com vereadores e principalmente secretariados. Os secretariados precisam falar a linguagem do prefeito, do seu vice-prefeito e ser pessoas competentes. Eu quero ouvir um pouquinho dos senhores. Por favor, Sérgio. Por favor. O dono da caneta. O dono da caneta. Não, veja, existem um tempo para todas as coisas. O momento agora de pré-candidatura. A gente não pode antecipar muito essas questões de secretariado, porque primeiro a gente precisa ganhar a eleição. Certo? Mas claro, que no momento de transição, a partir do dia 7 de outubro desse ano, a gente possa discutir com o vice-prefeito, com os vereadores, a gente analisar pasta por pasta. Uma coisa que a gente diz sempre em todas as reuniões é o seguinte: o nosso secretariado será técnico, político e principalmente que tem amor à cidade. Temos uma situação que as pessoas que serão secretárias do município entrarão por gratidão, mas a sua permanência será por competência. Ou seja, nós não podemos... é preciso estar no seu bloco, mas para permanecer tem que mostrar trabalho. Mostrar trabalho. Vamos dizer isso na primeira reunião, vocês estão aqui por gratidão, e a gratidão é a alma do coração. Na minha vida não tem um histórico de gratidão, mas nós não podemos entregar menos do que o melhor para o povo de Socorro. Então vamos cobrar muito dos secretários em todas as pastas, inclusive dar condições para que eles possam trabalhar. A gente tem uma secretaria hoje muito importante de esporte, que há 8 anos não tem uma licitação, que não tem um orçamento próprio, um orçamento mínimo para fazer um trabalho dentro do nosso município. Então temos que olhar pasta por pasta, verificar pessoas do nosso agrupamento que possam realmente assumir aquela responsabilidade e dar conta do recado. Lembrando que esporte, todos, quando a gente fala de esporte, logo lembra de futebol, porque é o mais barato. Apenas uma bolinha, 2 fardamentos, né? Mas lembrando que esporte tira pessoas do vício das drogas, tira a pessoa do submundo. Esporte é vida. O esporte é saúde. O esporte como um todo. Não só o esporte de alto rendimento, de elite, mas o esporte de bairro, de comunidade é muito importante. E de fato, a gente vimos que no município, até o campo de futebol, os campos de futebol sequer tem um vestiário, um banheiro, sequer tem uma organização mínima. Eu não vou falar aqui do socorrense ou da socorrência, não vou falar dessa questão profissional, porque aí o buraco é mais embaixo, requer mais recursos e etc. Mas o futebol amador e o esporte amador como um todo precisa ser visto, porque isso é ato municipalista. Né? Porque não é só, a gente tem o maior futebol amador do mundo, que hoje acabou. Nós temos vários esportes. Eu recebi hoje uma senhora lá no meu escritório, os 2 filhos dela são judocas, e para representar Socorro nos outros estados, não tem nenhum incentivo do município. Tem que ir atrás de bingo, de rifa, de ajudas de terceiro, para poder que seus filhos viajem. E uma coisa que Samuel sempre bateu na tecla quando a gente começou a conversar:
eu quero um pré-candidato a vice trabalhador. Porque eu não quero ficar acomodado como tem a fama de vice no trabalho. Eu quero estar ao lado de Samuel, nas decisões, nos trabalhos, nas lutas, porque nós estamos aqui, e a responsabilidade é juntos. E outra coisa, como ele acabou de falar. Que não seja vice só na hora de pedir voto, né? Exatamente. Porque a gente vê que algumas chapas são assim. Aqui o vice trabalha. Pedem voto juntos e quando passa a eleição, por besteira, acaba desunindo. E isso é muito, muito ruim para o processo e muito ruim para o município. Porque um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Claro que o vice, ele tem que entender que o nome já diz, ele é um vice, ele é um auxiliar. É como se fosse uma espécie de um pastor e um pastor auxiliar. Vamos mais além, é como se fosse um casamento. Claro, eu estou há 18 anos casados. Então ninguém escolhe um vice para lá na frente o vice deixar de ser vice. Então foi escolhido com muito carinho, com muita cautela. Claro, todo mundo hoje é pré-candidato, mas no registro de candidatura a gente pode estar juntos. Então é deixar as vaidades de lado, todo mundo tem defeitos. Mas o que nos une é maior do que o que nos separa. Detalhe, os nossos secretariados, o grande diferencial é que eles precisam se comunicar. É como se fossem vários filhos dentro de casa e um não fala com o outro. Vou dar um exemplo, Secretaria de Educação. Às vezes está fazendo alguma atividade ali e o professor entende que aquele aluno ali é um aluno que tem potencial para o esporte de futsal. Então, se não houver uma integração da educação com o esporte, você acaba não fazendo um bom trabalho. Na escola também, às vezes se identifica que aquela família está em vulnerabilidade social. Então é importante que o secretário de Educação possa se comunicar com o secretário de Assistência Social para dizer que aquela família está passando fome, está passando necessidade. Então, assim, uma assistência social que vai visitar alguém que precise de uma cesta básica, às vezes identifica que ali tem uma pessoa idosa que precisa de fralda geriátrica e aí gera demanda para a saúde. Então tem que haver uma integração, essa comunicação entre as secretarias, para evitar aquele negócio, a responsabilidade é sua, não fez. Então, assim, a gente vai cobrar muito do secretariado, você é um prefeito muito exigente nesse sentido, porque nós não temos duas opções. Temos que ser o melhor prefeito que Socorro. Olha aí. Diz ele que será o maior prefeito, o melhor prefeito que Socorro já teve, viu? Vamos ficar ligados. E o detalhe aqui é porque ele está mostrando que vai ter secretário. Porque nós temos muitas pastas ali e não tem secretário. Não existe secretário de saúde, não existe secretário de educação, não existe secretário de cultura. E na gestão, na ideia, no pré-projeto da gente aqui, realmente haverá secretário. É o que eu costumo dizer. Para gerir o futuro de Socorro, um homem só não consegue gerir. É uma equipe. Agora, aquele a quem o povo confia através do voto, porque o voto é soberano, o futuro da cidade, cabe a ele ser o grande capitão do time, ser o técnico do time e formar uma grande equipe. Formando uma grande equipe, eu gostei de ouvir isso, comunicação, integração entre a equipe, porque de fato uma coisa está interligada na outra. Eu soube, a boca menor, e eu estou averiguando, não posso dizer com clareza, que aqui em Socorro tem aproximadamente 39 convênios parados no CALC. Eu vou estar conferindo isso o quanto antes. Não é possível que uma gestão de 7 anos e meio fechado, tendo em vista que o mês de junho terminou ontem, você tem ainda projetos, você tem ainda emendas, recursos alocados por falta, voltando por falta de projetos, faltando uma série de situações para caminhar, por isso está no CALC. Na Caixa Econômica, coisas alocadas, mas que não podem ser retiradas, não é admissível. Isso é admissível no primeiro ano, nos primeiros 6 meses. Arrumar a casa, arrumar as coisas, isso é permitido. Isso é admissível. Mas depois que o carro anda, porque o carro não começa a 100 km por hora, mas o carro começa devagarzinho. Mas quando ele está a 100 km por hora, você tem que aprender a tocar a marcha, e senão recua. E a gente tem que ter cuidado, vocês podem ser, amanhã o povo pode confiar, o futuro da nossa cidade é vocês. Claro que vocês é quem tem que analisar melhor essa questão. E que Deus possa abençoar vocês nessa caminhada, possa abençoar os projetos de vocês, iluminar as pessoas certas para estar do lado. Agora, uma coisa, Samuel, que eu já lhe conheço há muitos anos, eu conheço de ouvir falar, uma vez ou outra cruzei, que diziam de você, eu pude ver que nessa eleição você superou, porque muita gente acabou calando a boca. Ah, Samuel é boçal. Ah, Samuel não conversa. Samuel é vaidoso. Samuel não faz grupo. Rapaz, você está fazendo um grupo até misericórdia. Está parecendo com o grupo do governador Fábio Figueiredo. Veja, na eleição passada, eu dialoguei com todo mundo. Fui na casa de todos eles. Inclusive na minha. Para fazer construção.
Agora, o fato das pessoas não aceitarem a aliança naquele momento, não acreditar, o projeto a gente respeita. Mas sempre fiz política de grupo. É porque na eleição tem muito isso, né? Acreditar. Aí quando a pessoa não acredita, é aquela história. Quando você não quer, você arruma uma desculpa. E quando você quer, também arruma uma desculpa. Eu não fico refém do sistema. A gente pergunta, conversa, dialoga. Se a pessoa não quiser, vida que segue, bola para frente. Porque quem escolhe é o povo. E a prova disso é que quase a gente ganha a eleição sem nenhuma conjectura política. Assim, um agrupamento político. Faltou pouco. Faltou pouco. Inclusive, nessa eleição, você conta com o apoio do segundo colocado, que me parece teve quase 24 mil votos, você teve 24 e um pouquinho, e ele teve quase 24, acho que a diferença foi 100 e poucos votos, que foi o ex-prefeito Fábio Henrique, o ex-deputado Fábio Henrique, que hoje também está no grupo, é do União Brasil, apoia esse projeto, na verdade, e vocês dois somados, o que o povo votou em vocês, é quase 50 mil votos. O prefeito que está aí é um prefeito de minoria, é um prefeito que teve apenas 27 votos. Vou mais além, eu conto da pandemia. Sim. Só vou finalizar por conta do horário, que vai dar 8 horas, eu acho que tem a questão de uma hora que acaba, é que derruba ou não. Ou que pode ser eliminado. Mas não estamos veja, existem 3 tipos de voto. Existe o voto de protesto, que é aquele voto que as pessoas não gostam da atual gestão. Existe o voto do recall político, ou seja, a construção que a gente fez desses anos. E existe o voto político. Então, em tese, a gente tem a junção desses 3 tipos de eleitores. Estou falando aqui de pedido de voto, estou falando uma conjectura de uma forma bem geral. O voto de protesto, aquelas pessoas que não aceitaram como é que Socorro se encontra hoje. O voto que a gente chama da construção política de Elmo, da construção política dos nossos candidatos a vereador, dos pré-candidatos a vereadores, e existe o voto político como um todo. Então são esses 3 que têm dado sustentação a essa pré-candidatura e que têm nos ajudado a marchar firmes até agora. Graças a Deus, a gente estamos vendo que de fato ganhou um corpo que a gente não esperava. Eu acho que, conversava com o Júnior contava algumas poucas coisas, e tem coisas que sinceramente eu não acreditava que chegasse na proporção que chegou. Por isso que eu falei a questão do favoritismo. Mas de fato, o projeto de vocês é um projeto grande, é uma frente ampla, de fato, é aquela história da frente ampla, tem conversado com muitas pessoas e isso é muito importante e muito bom. Então, vocês agora vão caminhar cada vez mais, né? Caminhar cada vez mais aqui no município para já comprar os tênis.